Olá, olá! Você que está assistindo este vídeo, esta live depois da transmissão ao vivo. Hoje nós vamos falar como você pode se organizar para fazer o pão perfeito. Tudo o que você precisa. Vamos discutir, vamos conversar juntos aqui. Mais do que ficar anotando e repetindo receitas, a gente precisa saber a respeito de como se organizar para conseguir. Como que eu consigo fazer aqui, mesmo num dia super atribulado, pães para semana, né? Como eu me organizo? E como eu faço se eu não tiver aqui algum pão? O que que eu faço para fazer uma coisa mais rápida? Eu vou correndo no mercado e compro um pão de forma? Com certeza não. Essa não é uma hipótese aqui em casa. Essa hipótese não existe, né? Porque eu já falei para vocês. O melhor pão para a gente consumir é o pão de longa fermentação. Você vai ter aí uma pré-digestão do glúten, você vai ter uma degradação maior das proteínas do trigo que causam alergias e intolerâncias, mas qualquer pão feito em casa é melhor do que um pão comprado no mercado, tá? Ao longo das semanas, eu vou dar dicas também de pães rápidos e até sem glúten. Porque assim, eu quando preciso fazer um pão rápido, eu não vou pro glúten. Por quê? Porque eu prefiro pães de longa fermentação. Eu tenho uma intolerância ao glúten não fermentado corretamente, o glúten mal preparado. E então, por exemplo, para bolos aqui, eu não uso farinha de trigo. Para pães rápidos, eu também não uso farinha de trigo, né? Então, aí nós não estamos falando de pães de longa fermentação. Pães de longa fermentação eu uso sim, boas farinhas de trigo. Também vamos conversar um pouquinho sobre farinhas, porque eu vou fazer uma live bem mais profunda para conversar com vocês sobre farinhas, explicando sobre as farinhas brasileiras, explicando que vocês têm sim que aprender a trabalhar com as farinhas que vocês têm no mercado. Uma vez que você aprende a trabalhar com uma farinha de mercado, você faz pão com qualquer farinha, com uma farinha boa, com uma farinha ruim, com qualquer farinha. Só não se usa farinha com fermento, pelo amor de Deus. Farinha com fermento não devia nem ser chamada de farinha, gente, porque eu não sei para que inventaram misturar fermento químico na farinha de trigo. Já não basta alvejarem a farinha, já não basta fazerem todas as químicas que eles fazem, ainda resolveram botar fermento na farinha, né? E isso é uma aberração mesmo. Isso é uma coisa que só tem aqui no Brasil. Você não vai achar farinha com fermento fora do Brasil. Espero. Eu quero falar para você que precisa fazer o seu pão em casa, que quer fazer para o consumo da sua família, e também para você que agora, aqui em São Paulo, nós estamos numa situação de quarentena novamente, né? Com tudo fechado. Idealmente que fiquemos em casa, né? E o que que acontece, né? É uma boa oportunidade para a gente começar a preparar o nosso pão, né? O pão da nossa casa. E também, gente, é uma grande oportunidade para vocês começarem a fazer pães para fora, para vender, né? Ahn, eu eu tenho alguns alunos, eu tenho alunos de mentoria e eu tenho alunos do meu curso que fazem pães para fora para vender e fazem na própria casa. Obviamente, na cozinha da sua casa, você não vai ter uma super produção gigantesca. Não tem como isso, né? Você vai ter a limitação do seu forno, da sua geladeira, da quantidade de utensílios que você tem e da quantidade de tempo, obviamente, porque você é uma pessoa, né? Então, gente, mas é possível. É possível você começar a oferecer o seu pão na sua comunidade, na escola dos seus filhos, dos seus netos, no seu prédio, no seu condomínio, se você mora em prédio. E isso, gente, o pão artesanal, o pão de fermentação natural, ele é uma renda muito interessante. Porque o pão de fermentação natural, o pão artesanal, ele não é uma coisa baratinha. Por quê? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho, requer investimento em conhecimento. Não é todo mundo que tem esse conhecimento, né? Bom, então, o que, que a gente precisa? Primeira coisa, o pão é planejamento.
independente de você fazer para o seu próprio consumo ou você fazer para os outros, tá? Para fora, para vender, para dar para sua família, seja qual for a finalidade. Fazer pão de longa fermentação não é difícil, mas é necessário planejar. Quando você planeja, você se organiza e organiza o seu tempo. E aí, é o que eu falei nas últimas lives, eu falei para vocês, coloca na geladeira e tal. Você aprendendo essas partes do processo, você consegue se organizar e você consegue ter resultados incríveis, resultados profissionais realmente, tá? Bom, primeiro passo, né? Vamos planejar o tempo, vamos planejar qual tipo de pão que vamos fazer, vamos planejar o tempo de fermentação que queremos. Então, a gente tem que se organizar para estar disponível para fazer as dobras, para fazer a modelagem, a pré-modelagem. Então, a gente tem que organizar o nosso tempo e pensar. Bom, hoje eu vou passar o meu dia em casa? Se eu vou passar o dia em casa, então eu posso me organizar para preparar o meu pão ao longo do dia de hoje e deixar para assar ele amanhã, né? Eu quero uma fermentação de 12, quero uma fermentação de 24, quero uma fermentação de 72. Existe? Eu faço uma focaccia com 72 até 80 horas de fermentação, que fica incrível. Ai, não fica azeda? Não, porque a fermentação é feita a frio, é feita na geladeira, tá? Bom, então vamos lá. Começou a se planejar. Separa um caderno, ou no seu celular um planejador, ou até mesmo um bloco de notas no seu celular e planeja o horário. Como que eu quero fazer? Eu vou fazer o preparo de manhã? Vou fazer a minha mistura de manhã? Bom, me organizei, montei tudo certinho ali. Isso você vai ter que fazer para sempre na sua vida? Não, gente. Não. Isso é para você começar, é para você sair do zero e começar a se organizar para fazer os seus pães em casa. E porque eu quero te mostrar que é possível, que dá para fazer tranquilamente, mesmo para quem acha que não tem nenhum tipo de tempo, nem um segundo. E eu já falei aqui muitas vezes, gente, quando a gente fala eu não tenho tempo, a gente não é que não tem tempo. A gente não tem prioridade. A nossa prioridade é outra. A gente está dando prioridade para outras coisas e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Mas não tenho tempo, gente, é muita desculpa, sabe? Por quê? Tem um ditado que diz que se você quer uma coisa, quer realizar uma coisa, peça para a pessoa mais ocupada que você encontrar. Porque essa pessoa, ela vai dar um jeito. Ela vai fazer para você. Tá? Então não apaguem o não tenho tempo da mente de vocês. Esqueçam isso. Quando você pensar não tenho tempo para fazer isso, você pensa, tá, não é minha prioridade agora, mas tudo bem, né? Quando for, eu realizo, eu faço. Tá bom? Se organizou, se planejou, vai fazer o pão hoje? OK. Então vamos providenciar os utensílios necessários, tá? A última live de terça, eu falei para vocês sobre os utensílios básicos mínimos que você precisa ter. Se você não tem nada, ainda assim você pode fazer pão. Mas o que pode acontecer? Você pode não ter o resultado desejado. Você pode não ter o melhor resultado, mas tudo bem. Faz da forma mais prática, tá? Quais são os utensílios básicos essenciais para a gente começar a fazer? Especialmente se você quiser fazer para fora. Para vender, aí você precisa ter esses utensílios. Para sua casa, você vai ter que achar receitas que não precisem da utilização deles. Balança. Gente, balança, tem muita gente que não tem balança, né? Balança de cozinha. E é um utensílio que eu acho essencial para qualquer coisa. Sabe por quê? Uma receita feita com padrões de peso, ela sempre vai poder ser replicada e o resultado vai ser sempre o mesmo. Você vai ter um padrão de resultado. Por quê, gente? Quando você faz um bolo, vamos supor que você inventou um bolo. Se você tem uma balança, você escreve o peso de tudo que você está usando. Se o bolo deu certo, ficou maravilhoso, da próxima vez você pode executar ele novamente e ele vai sair do mesmo jeito.
Agora, se você começou lá, botou uma xícara de farinha, botou 2 ovos, botou uma xícara de leite, aí não mediu nem na xícara, pegou o copo de requeijão lá, que agora tem vários padrões de copo de requeijão. Você tem o copo grande, você tem o copo médio, você tem o copo pequeno, né? E aí mediu cada hora, aí vai adicionando leite aos poucos, nem sabe o quanto mediu. A única coisa que você sabe a quantidade foram os ovos, mas mesmo assim não foi em peso, foi em quantidade. Então um dia você compra um ovo grande, outro dia você compra um ovo pequeno. Nunca mais você vai fazer essa receita de novo, né? Nunca mais. Ao passo que se você tem uma quantidade em pesos, você realiza sempre e do mesmo jeito. E com o pão, gente, não é diferente. Não é diferente, é do mesmo jeito, tá? Então, assim, se você tem para pão, gente, a gente não chama nem de receita, a gente chama de fórmula, né? Ficha técnica. É a ficha técnica do pão. O que é a ficha técnica do pão? Mais para frente eu vou ensinar vocês a olharem para uma ficha técnica de padeiro, de padaria profissional e saber executar na sua casa. A mesma receita que o padeiro da padaria faz com 10 quilos de farinha, você vai poder executar com meio quilo de farinha na sua casa. Por quê? Porque são proporções e são pesos. Gente, balança é vida. Providenciem para ontem uma balança. Uma balança como aquela que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu ver se ela tá aqui perto. Ela tá aqui pertinho. Olha, essa balança aqui, gente, isso aqui custa R$30 na internet. R$30, entendeu? Às vezes até menos. Tem lugar no Mercado Livre, você pode achar até por menos. E é um investimento, e é uma balança, gente, ela não é a melhor balança do mundo, claro, mas ela vai atender perfeitamente as suas necessidades no início. Dá para você se virar perfeitamente com essa balança e realizar pães incríveis com ela, tá? Então, balança. Outro utensílio essencial que não tá por aqui por perto, mas podem procurar aqui no meu Instagram. Termômetro de forno. Gente, o termômetro de forno, ele também é um utensílio que você vai achar aí entre 30, 35 até 100, R$150, dependendo da marca e dependendo do lugar que você comprar. E ele, gente, é um divisor de águas, sabe? Eu tenho um termômetro de forno há muitos anos, desde que eu me entendo por fermentadora, padeira e tudo mais, de que eu comecei a fazer pães, panetones e tudo mais. Sem o termômetro, gente, eu jamais conseguiria os resultados que eu consigo hoje. Por quê? Esse termômetro, eu levo ele para qualquer lugar e eu consigo ter o mesmo resultado em qualquer forno. Por quê? Porque eu sei dominar o meu forno. Eu comando o meu forno e não o meu forno determina como vão sair os meus assados, né? Por quê? Porque quando você aprende a controlar a temperatura do forno, você manda nas coisas, né? O seu pão, você vai saber qual é a temperatura ideal para ele. Você vai saber quando você tem que colocar o seu termômetro. Você começa a entender quanto tempo você tem que deixar o seu forno pré-aquecendo para assar o seu pão. A gente orienta sempre assim, pré-aqueça o seu forno na temperatura máxima, no caso de um forno de fogão a gás, né, um forno convencional, por 30 minutos. Se o seu forno chegou em 15 minutos na temperatura ideal, 250 graus, que seja, 240, 230, não sei qual é a temperatura do seu forno, você não precisa ficar gastando gás por mais 20 minutos, entendeu? Aquecendo o forno, sendo que ele já está na temperatura ideal. Então, o termômetro de forno, ele é sim essencial, gente. Ele é. Se você não pode comprar agora, começa a fazer os seus pães. Comece por outros pães que não sejam esses pães de casca, esses pães de pestana. Começa por pães enriquecidos, pãozinho fofinho, pãozinho de leite, tá? Comecem por esses pães. E eu vou provar aqui para vocês que esse tipo de pão é o pão ideal para quem está começando. E não o pão básico, que é o pão rústico que eles chamam. Por quê? Porque a chance de dar problema no pão rústico é muito maior do que num pão fofinho, num pão enriquecido, que tem uma série de ingredientes ali que vão melhorar a qualidade do pão, tá? Bom, balança e termômetro de forno. Com isso, você vai conseguir uma
padronização de resultados. Gente, o que é padronização de resultados? É você ter sempre o seu pão do mesmo jeito. Você não ter o seu pão mais queimado, você não ter a massa um dia dura, um dia mole, né? Você não ter uma estabilidade, você não saber ali, hoje a minha massa ficou mais mole. Como que eu vou proceder aqui agora? Mas eu fiz a mesma receita hoje, essa massa ficou mais dura, eu pus tantas xícaras de farinha, né? Bom, pesquise as farinhas que você tem à sua disposição no mercado. Experimente diferentes farinhas. Não fixe apenas numa farinha. Por quê? Porque aí você muda a farinha e você não consegue realizar a receita direito. Farinhas diferentes dão resultados diferentes. Às vezes, até a mesma farinha de lotes diferentes vai trazer resultados diferentes. Por isso, a gente precisa aprender a conhecer as farinhas. E eu vou trazer também isso para vocês aqui, para vocês conhecerem. Hoje é uma aula explicativa, né? Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês como vocês têm que fazer cada uma dessas coisas. Bom, se você vai seguir uma receita, você escolheu uma receita na internet e você vai fazer aquela receita. O que você vai fazer? Você vai seguir a receita à risca. A pessoa que desenvolveu aquela receita, ela teve o resultado que ela mostrou para vocês, provavelmente na internet, né? Então, foi algo que deu certo. Então, peraí, tomar um café. A receita dela deu certo. E aí, você pega essa receita. Aí você olha lá. Nessa receita aqui vai 500 gramas de farinha, vai 500 gramas, não, sei lá, 50 gramas de açúcar, vai 3 ovos e tal. Aí você vai lá e pega a receita e começa a mudar. Mas eu queria pôr um pouquinho de farinha integral. Essa é a pior, né, gente? Farinha integral para dar problema é uma coisa assim, batata, né? Botou, teve problema. E tá cheio de gente, eu vou deixar meu pão mais saudável, vou pegar essa receita aqui e vou botar um pouquinho de farinha integral. Vou tirar o açúcar, não quero pôr açúcar na receita. Essa receita aqui é de fermento natural, eu vou passar para fermento biológico? Deixa eu ver, eu vou pesquisar aqui, aí tem um monte de sites dizendo os tipos de conversão. Você escolhe qualquer uma e enfia na receita. Eu não tenho, eu só tenho, leva 2 colheres de azeite, vou botar só uma. Então, gente, isso é super comum, né? Especialmente o pessoal que faz os meus cursos, ou que são alunos de outras épocas, ou até o pessoal de mentoria minha. O que acontece, gente? A pessoa vira para você e fala assim, olha, eu fiz isso aqui e não deu certo. E aí você começa a esmiuçar, né? Você começa a conversar com a pessoa e tal, e aí você começa a descobrir que a pessoa mudou isso, mudou aquilo, mudou não sei mais o quê. Então, assim, se você vai seguir uma receita, pega aquela receita e siga à risca. Se não der certo a receita certinha, aí você pode dizer que aquela receita não funcionou, tá? Além dos fatores de ingredientes, né? Porque, por exemplo, a pessoa fala lá, use 200 ml de leite. Eu, quando boto leite numa receita, eu boto use 200 ml de leite integral, que é o leite que eu uso aqui. Se você botar o leite desnatado, você vai ter um outro resultado, né? Use 2 ovos grandes. A gente aqui no Brasil tem uma padronização. O ovo extra, o ovo grande, o ovo médio, né? Então, se eu tô te dizendo ovo grande, é o ovo grande. Não adianta você pegar um ovinho desse tamanho e usar 2 ovos desse, né? Porque não vai chegar na quantidade. Use 60 gramas de manteiga. Tá, aí você não tem balança, você vai medir na colher. A minha colher pode ser de um jeito, a sua pode ser de outro, né? Então, assim, faça a receita à risca. E aí, você repetindo, depois que a receita deu certo, você repete. Deu certo de novo, você repete. E aí, você começa a fazer sempre a mesma receita
e obter um resultado satisfatório, obter um resultado bom, ótimo, excelente, sempre com a mesma receita. E a partir de um certo momento, você vai conseguir começar a passear e modificar essa receita, tá? Por quê? Porque você vai estar já expert nessa receita. Quando a gente executa uma coisa de forma correta e ela dá certo por muitas vezes, a gente pode começar a tomar liberdades e desenvolver as nossas próprias receitas, tá? Outra coisa, gente, receita de pão tem muito isso, né? Deixe descansar por 30 minutos. Deixe descansar por 1 hora. Faça a dobra e deixe em repouso por 30 minutos. Respeite esses tempos. E respeite as temperaturas. Muita gente fala, eu deixei descansar numa temperatura de 20 graus por 30 minutos. Isso é um parâmetro, né? Você tem que saber que se você tá aí em Fortaleza e a temperatura tá 35 graus, não vai dar para você deixar essa massa descansando fora da geladeira por 30 minutos, né? Então aí, ou você vai botar na geladeira e tirar para a massa não esquentar, ou você vai diminuir o tempo, né? Então assim, quanto mais completa uma receita, quanto mais informações na receita, maior a chance de dar certo, gente. Maior a chance do seu pão sair perfeito. Por quê? Porque aquela pessoa que te passou a receita, ela teve o cuidado de anotar, de organizar tudo o que ela fez e passar para você. Então, quanto mais arrisca você seguir todos os detalhes que foram passados, melhor vai sair o seu pão, tá? Então, respeite tudo, quantidades, tempos, temperaturas, para depois você não sair dizendo que não deu certo a receita, né? Então, deu certo a receita, ficou perfeito, repete, e repete, e repete, e repete. E quando você executa muitas vezes uma coisa de uma forma correta, você pode começar a variar, a colocar o seu toque personalizado ali. É muito importante você entender o processo. Quando você vai pegar uma receita de alguém, o ideal é que você tenha informação do modo de preparo. Se você puder ver isso em vídeo, melhor ainda, tá? Por quê? Porque é importante a gente entender o processo. Por que você está fazendo cada passo da receita? Por que você está fazendo essa dobra? Por que você está deixando descansar tanto tempo? As pessoas que explicam o processo desenvolvem receitas com maior chance de dar certo. Entende? Não adianta você pegar uma receita escrita na internet. Não adianta, gente. Passar receita, todo mundo passa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Receita de pão, especialmente de pão rústico, é basicamente tudo igual. Vai mudar um pouquinho, uma coisinha ou outra ali, entendeu? Né? Quando você transforma para a fórmula do padeiro, que é a fórmula em porcentagens, né, para a ficha técnica do pão, você vai ter ali basicamente as mesmas quantidades. Por quê? Porque é o que dá certo, é o que já é conhecido mundialmente, né? E aí o que acontece, gente? Receita é fácil de conseguir. Agora, o que você tem que entender é o processo. Você precisa aprender a trabalhar a massa. Quantas dobras você tem que fazer? Eu fiz aqui no meu 4 dobras, mas pode ser que você precise fazer 3. Ou pode ser que você precise fazer 6. E o que vai te dizer isso? A massa, a textura da massa, o desenvolvimento do glúten na massa. Então, assim, precisa entender o processo, precisa fazer para compreender como aquilo tem que ficar, precisa sentir, né? Então, assim, gente, entender os processos, busquem assistir em vídeo antes de começar a pegar receita por aí e sair fazendo em casa, sem nenhuma informação, tá? Eu posso passar uma receita para vocês e dizer, olha, 1 quilo de farinha, 200 gramas de fermento natural, 10 gramas de sal
e água, sei lá, 600 gramas de água, tá? Aí você vai lá e faz. Mas eu não te contei o quê? Primeiro, que eu fiz autólise antes dessa farinha com essa água. Que eu incorporei, eu deixei uma autólise de 2 horas na geladeira e depois eu incorporei o fermento. Amassei até incorporar bem. Aí por último eu incorporei o sal. Deixei descansar por tanto tempo. E aí eu fiz, comecei a fazer dobras, eu não fiz sova nessa massa. Então, gente, quando você pega uma receita, você não tem essas informações detalhadas, tá? Então, comecem a perceber, e quanto mais você assiste, quanto mais você vê, né, as massas, você começa a entender aonde você tem que chegar, onde a sua massa tem que chegar, tá? Então, quando você estiver fazendo uma receita, questione a pessoa. Se não deu certo, pergunte, deixe mensagem para a pessoa. Anota as dúvidas que você teve durante o processo todo. Ah, eu tô fazendo isso aqui, mas por que será que ela botou isso e não botou aquilo? Entendeu? Anotem as dúvidas de vocês durante o processo, isso é importante. Por quê? Porque aí depois você manda uma mensagem para a pessoa e fala: olha, eu queria saber por que isso, por que isso, por que isso, manda tudo de uma vez, né? E aí a pessoa vai te explicar. A maioria das pessoas responde, gente, tá? No início, gente, anotem os passos que vocês fizeram. Anotem tudo. Anotem os passos que vocês fizeram. Anotem as marcas dos ingredientes que vocês usaram. Ah, eu tô fazendo aqui o pão, hoje eu comprei farinha Anaconda. Então, hoje eu tô usando a farinha Anaconda tradicional e tô fazendo a receita do fulano de tal. Fiz autólise? Não fiz. Quanto tempo eu deixei em autólise? Quanto tempo eu deixei fermentando, né? Então anota a receita que você usou, a marca do ingrediente, o tempo que você deixou fermentando. Por quê? Porque você começa a ter ali um conjunto de dados, um conjunto de informações que vai te trazer benefícios, porque vai trazer bons resultados nas próximas vezes. E se não der certo, aí você tem anotado também tudo aquilo que você fez, né? Para saber, bom, eu errei nesse ponto, aqui pode não ter dado certo, ali pode ter sido alguma coisa errada, entendeu? Então, assim, anote tudo o que você está fazendo. Por quê? Porque quando você começa, você tem muitas dúvidas. A gente não faz o processo perfeito desde o começo. A gente executa e aprimora o processo, tá? Então, assim, busquem os melhores ingredientes para começar, busquem ter minimamente os utensílios básicos, balança e termômetro de forno, tá? Por quê? Importante conhecer o seu forno. Gente, depois que vocês comprarem um termômetro de forno, vocês vão pensar assim, meu Deus, como eu pude viver tanto tempo sem isso? Porque até os bolos, até frango assado vai sair melhor, entendeu? Porque vocês vão ter lá o domínio, o controle do seu forno e de qualquer forno. Vai assar um pão na casa da sua mãe, da sua tia, da sua avó, você leva o seu termômetro de forno e você aprende a controlar o forno da outra casa, um forno desconhecido para você, tá? Então, assim, isso sim é essencial. Claro, gente, tigela, espátula, todas essas coisas são básicas e a gente geralmente tem em casa, né? Se você não tem, aí você precisa comprar. Mas assim, utensílios principais para ter um bom pão. Balança e termômetro de forno. Depois você vai comprando o resto. Ah, quero um baneton. Depois você compra o baneton. E você comece fazendo os pães enriquecidos. E eu vou bater nessa tecla aqui forever. Para sempre, tá? Por quê, gente? Porque o pão enriquecido, ele dá resultado melhor no início, para quem não conhece, do que o pão rústico. A gente entrou numa época onde criou-se um padrão estético para o pão rústico, que é aquele pão alto, bonito, né? Cheio de alvéolos por dentro, com uma pestana incrível levantada, aquela casca crocante, né? E isso, gente, é um trabalho longo, sabe? É um trabalho árduo e longo. Para você aprender a conhecer a farinha, para conhecer a fermentação, para você conhecer o seu forno,
a panela, se você tá assando em panela. Então, assim, é uma série de informações muito detalhadas que vocês vão aprender, tá? Mas o pão enriquecido não precisa de nada disso. Você não precisa de panela para assar pão enriquecido. Você não precisa de vapor para assar pão enriquecido. O pão enriquecido, ele pode ser um pãozinho de forma, ou ele pode ser um pão de leite, ou ele pode ser pãezinhos que você modela e assa, tipo o tamanho de pão de hambúrguer, de cachorro-quente, né? Ele pode ser recheado também. A chance dele dar errado por conta de um recheio é muito menor do que de um pão rústico. Porque, gente, quando a gente bota recheio no pão, a gente está adicionando ali não apenas o recheio, mas a gente está adicionando, pode ser gordura, sal, depende se é queijo, azeitona, nozes, né? Você está adicionando as propriedades e os nutrientes daquele insumo. Então, se você está adicionando semente no seu pão, eu vou só adicionar semente aqui, não vai acontecer nada. Aí você bota chia e linhaça. Chia e linhaça são higroscópicos, ou seja, elas absorvem muito a água da massa. E elas liberam o quê, gente? Um gel, né? Você não vai ver isso, mas isso vai acontecer, esse processo vai acontecer. E aí, de repente, a sua massa começa a ficar ou mais dura ou mais mole, porque você adicionou excesso de sementes. Então, assim, tudo a gente precisa ter um controle. Aqui no meu Instagram, lá nos destaques, e eu vou falar isso toda a aula, tem uma receita de pão de tubérculo, um pão enriquecido, com rapidamente as fases do preparo, e eu mostrei ali como fazer. Comecem por essa receita dá sempre certo. Eu faço ela na forma de pão de forma, mas vocês podem fazer modelado. Podem fazer até numa forma de bolo de buraco no meio, que dá certo. Para começar, é o ideal, gente, entende? Você começar com um pão que você tenha certeza do resultado. Quando você tem um pão que leva ovos, manteiga, leite, azeite, e nesse caso desse pão, batata doce ou... Olha, quer ver dar certo sem... Pausou, mas voltou aqui. Tá dando umas interrupções aqui, mas agora deu tudo certo. Quer ver o pão dar certo sempre? É você colocar batata doce ou inhame. A batata doce e o inhame, eles são utilizados na cozinha vegana para substituir os ovos. Então pensa, se você tem um pão que leva batata doce, ovo, manteiga, azeite, além da farinha, né, leite ou água, tal, não tem como dar errado esse pão, gente. Esse pão vai sempre ficar fofinho. Mas eu não quero sovar. Mesmo que você não sove, vai dar certo. Esse meu pão de tubérculo, eu já fiz ele sem sova e sem dobras. Como? Descansando. Mistura a massa, dou uma misturada, deixo bem homogênea e boto para descansar. Aí boto na geladeira, deixo lá até dobrar de volume. Dobrou de volume? Eu tiro, deixo ambientar um pouquinho na temperatura ambiente, modelo e coloco na forma. E dá certo, e fica fofinho, e fica lindo e fica delicioso. Então, fazer pão não é difícil. O que é difícil atualmente é atender os padrões estéticos que a internet criou. Porque, assim, eu participo de vários grupos de pães, né, gente? Então, o que eu vejo é uma busca pelo o pão perfeito, não é mais o pão saboroso. O pão perfeito agora, ele é o pão bonito, né? Ainda que a casca tenha ficado muito dura, ainda que ele tenha ficado muito azedo, ainda que ele não tenha ficado bom por dentro, ele tá lindo por fora. Não, né, gente? Não. Vamos buscar, sim, a perfeição, a beleza. Claro, quando você tem ali um pão cheio de alvéolos, com uma casca linda, crocante, pestana que abriu, você tem certeza que deu certo? Tem. Mas esse pão, ele pode estar, por exemplo, muito ácido por dentro, dependendo do tempo que você deixou fermentar, né? No geral, quando um pão sai perfeito, ele sai perfeito de verdade, né? Mas vamos começar a pensar que essa busca pelo padrão estético do pão não é o que a gente quer, né? A gente quer o pão gostoso, o pão para consumir em casa gostoso. E a pessoa que compra de você, ela também quer. Você pode começar vendendo o pão de forma, né? Como que é o pão de forma? Essa receita do pão de tubérculo, eu faço um pão de forma com ela, né? Então, assim, e aí eu posso vender esse pão.
Por quanto? Não sei, gente. Por quanto você tem que calcular. Você tem que calcular a farinha, você tem que calcular qual farinha você usou, quanto você pagou nessa farinha, o azeite que você usou, a manteiga que você usou. Você tem que fazer um cálculo para poder chegar numa precificação adequada, né? Mais para frente a gente pode falar sobre precificação, se vocês quiserem, para quem quiser vender, tá? Mas assim, é simples você começar. Se você oferecer um pão de forma ou pãezinhos pequenininhos, por exemplo, na escola dos seus filhos, eu tenho certeza que muita gente vai querer. Muita gente. Por quê? Isso é uma coisa mais saudável do que aquelas bisnaguinhas do mercado. Esse pão de tubérculo, ele pode ser modelado em formato de bisnaguinha, gente. E vai ser uma bisnaguinha delícia, sabe? Que as crianças vão pirar. Faz de mandioquinha. Olha que gostoso que vai ficar, né? E ele pode ser congelado. Então você congela e você vai ter sempre ali, né? Guardadinho. Tira do freezer, se você fez no formato de pãozinho de hambúrguer ou bisnaguinha, você tira do freezer, deixa ali 15 minutos, ele tá descongelado. Um pãozinho perfeito, fofinho, macio, saboroso, né? Comecem por esse pão, tá? E aí a modelagem pode ser feita qualquer modelagem nesse pão. Pode ser feito pão de forma, pode ser feito pão de hambúrguer, pão de cachorro quente ou a bisnaguinha. Eu posso depois, mais para frente, mostrar aqui para vocês como fazer essas modelagens. É até legal vocês fazerem pães menores, né? Por quê? Porque aí quando você congela e quando você tira para comer, você tem aquela porção. Você não vai tirar um pão inteiro e falar, meu Deus, tenho que comer esse pão inteiro, né? Aqui eu congelo o pão inteiro. Por quê? Porque quando eu descongelo, a gente passa a semana comendo aquele pão que foi descongelado, né? Mas você não precisa fazer assim, você pode congelar metade, você pode congelar fatias. Quando eu faço o pão rústico, aquele da casca, eu congelo ele fatiado. E aí você tira essa fatia, 5 minutos no forno, 5 minutos, gente. Ele fica como se tivesse assado na hora. Fica maravilhoso, maravilhoso. E aí você vai comer aquela fatia. Lembrando que o consumo do pão, ele pode fazer parte da sua dieta. Mas de forma moderada sempre, como tudo. Como tudo. Não é, por exemplo, porque você faz dieta low carb que você vai sentar em cima da gordura. Porque gordura engorda também, né? Ai, só a gordura não engorda, tem a dieta cetogênica, não sei o quê. Tá bom. Você precisa emagrecer. Vai lá e começa a consumir só gordura. Não vai, gente, não vai pra frente, tá? Não vai. Pode ir no começo, mas depois entra num platô e não vai mais. Tá? Então você não tem que ter medo da gordura, mas você tem que ter noção. Você perde o medo da gordura, mas não perde a noção, tá? Especialmente de quantidades. Bom, meus amores, é isso. Alguém tem dúvida sobre essa questão da organização, das coisas, do que a gente falou aqui hoje? Vocês querem perguntar alguma coisa? Me digam aqui. Quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre esse tema de hoje. Então, meus amores, o que é o pão perfeito? O pão perfeito é aquele que você vai buscar seguir uma receita à risca, fazer da forma mais exata possível, controlar o seu forno, controlar as quantidades utilizadas, buscar pelos melhores insumos. E não apenas ficar pegando receitinha. E aí, sabe o que acontece? Vou contar uma coisa pra vocês. Você pega uma receita na internet. Aí você começa a fazer a receita e muda um monte de coisa, porque você não tinha aquilo outro, tal. Mudou. Aí não dá certo. O que você faz? Você vai lá e pega outra receita. Aí você faz a outra receita do mesmo jeito que você fez aquela. Mudando isso, mudando aquilo, porque não gosta disso, não gosta daquilo. Aí não dá certo de novo. Você faz o quê? Vai lá na internet e pega mais uma. Ou seja, você vai chegar à conclusão que nenhuma receita funciona. Mas, na verdade, o problema não está nas receitas. Está onde? Em quem está executando, né? Por quê? Porque você não persistiu na receita e você não executou a receita de forma correta. Da mesma forma, se você executou da forma correta e a receita não deu certo, você não vai ficar repetindo a mesma receita, né? Pelo menos não com os mesmos insumos. Você pode até repetir uma ou duas vezes se você sabe que você pecou ali no processo. Mas se repetiu e não funciona, muda a receita, né?
e aprendam a trabalhar com o que vocês têm disponível. O que eu tô dizendo que é necessário aqui é balança e termômetro. Farinha, você vai poder usar a farinha do mercado. Eu faço pães incríveis aqui com farinha Dona Benta, farinha Anitta, farinha Sol, farinha Rosa Branca, farinha Renata, farinha Anaconda. E faço os mesmos pães incríveis com farinha Le Cinque Stagione, um monte de outras farinhas super boas também, entendeu? Só que com essas farinhas muito boas, importadas, é mais fácil, né? Agora, com a farinha nacional, se você aprende a trabalhar com a farinha simples do mercado, baratinha, você aprende a trabalhar com qualquer farinha. E você tem que aprender a trabalhar com qualquer farinha. Por quê? Porque nem sempre a farinha que eu tenho aqui disponível e que eu uso vai ser a farinha que você vai ter aí. E você tem que aprender a conseguir o melhor resultado com o que você tem à sua disposição. Isto é para a vida, isso não é só para o pão, tá? Busquem o melhor que vocês puderem conseguir e pagar, tá? Aí, à medida que você consegue o melhor resultado com aquele produto, você começa a vender, você começa a ganhar dinheiro com aquilo e você começa a conseguir produtos melhores e oferecer produtos melhores. Pessoal, muito obrigada e eu vou fazer mais uma live na terça-feira. Então vamos combinar assim sempre as lives de terça e quinta para eu trazer aqui os temas que vocês me pedem, tá? Eu vou abrir umas caixinhas de perguntas e vou perguntar temas que vocês querem saber sobre a confecção de pães, tá? O nosso tema do momento é o pão e eu quero saber as dúvidas que vocês têm. Eu quero ajudar vocês a começarem a fazer os pães em casa e mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Que não é. É simples. Bem mais simples do que vocês imaginam. A gente só tem que entender o que está sendo feito, tá bom? Meus amores, um beijo enorme para vocês e na terça-feira tem live. Vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories, coloquem lá os temas que interessam para vocês, o que vocês querem saber, tá bom? Beijo grande, gente. Obrigada.